Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Vamos lá para mais um DeskCast, o podcast do Desk Coworking. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui na minha frente o Webster Moreira. Webster Moreira, Relações Públicas, Comunicação em Figital, Marketing Figital. É isso mesmo, Webster? E aí, pô. Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Cara, em primeiro lugar, o prazer é meu. E desde já deixo aqui o meu agradecimento. Sempre o agradecimento vem no final, eu já quero colocar ele no início aqui. Cara, eu quero te agradecer por esse carinho de ter me convidado para estar aqui e falar sobre um assunto que é uma tendência aí, que é o universo digital, sobre inteligência, reputação, e a gente falar sobre isso. Então, para mim, cara, é um prazer estar aqui e te agradeço imensamente por convite. Legal. O tema, Webster, é um tema relativamente novo, né? Assim, vou falar novo para mim, tá? A gente conhece digital demais, né? Sim. O tempo todo, digital, e me despertou muita curiosidade com relação ao digital, né? Mas eu quero deixar isso para daqui a pouco, né? Sim. Como você disse aí que a gente agradece no início, então tem que segurar um pouco a audiência, né? Mas me conta uma coisa, fiquei curioso, porque Paul, né? Nome mais comum que o seu. Sim. Você concorda comigo, né? E a origem, diz a minha mãe, que é porque ela era fã dos Beatles, né? E tem até uma caneca bonita que fica rodando por aí, que colocaram assim, a gente tem uma brincadeira aqui no Cowork aqui, que cada nome refere-se a alguma coisa, né? Sim. Mas o Webster? Cara, olha só, você vai ver que interessante que o Webster é tão comum como o Paul. Mas vamos lá. Mas eu sou mais comum, pra parar. Vamos lá então, olha só. Cara, o Webster, na verdade, o meu nome é o Webster. Mas o Webster não... É isso, W-E-B-S-T-E-R. Já nasceu na web. Você vai ver que tem ligação, olha só que interessante. O meu nome, cara, ele é o meu nome porque os meus pais me deram. E da onde que eles tiraram isso? Lá nos anos 80, tava passando na época, hoje a gente fala série, né? Naquela época eles chamavam de seriado. O seriado que tava passando, chamava os novatos, eram 4 policiais que entrou numa corporação policial ali, novos, e um deles chamava o Webster. Meu pai achou esse nome bonito e colocou. Mas o Webster, cara, não é nome. O Webster é sobrenome. E aí, como existia vários Pauls, né, que é de origem inglesa, tinha vários Pauls, e aí tem uma história dos sobrenomes. Né? Então, assim, Paul. Mas que Paul é esse? E aí surgem as ideias dos sobrenomes que é. Então, assim, o Paul que trabalhava com Coelho começou a receber o sobrenome Paul Coelho. O que trabalhava com a Amora recebeu Moreira. E aí vai, o que veio de Capanema recebeu o sobrenome Paul de Capanema. Os Josés, as Marias, e tinha que ter um sobrenome. Só a história do sobrenome surge pelo que as pessoas faziam. Então, quem que são os Webster? Só para você ver uma brincadeira aqui, antes de eu falar quem são eles, que o Webster é sobrenome, assim como, para quem não sabia, o Wilson também não é nome, é sobrenome. Para quem lembra do Pestinha, senhor e senhora Wilson. Então, em alguns filmes... Quem tá gostando disso é o Paulo, pela operação ali. Pois é. Total. E tem até um podcast que eles falam sobre isso aí, né? Assim, cultura nerd, né? Pois é. X-Wars, depois você segue lá. E olha só pra você ver essa questão, né, do sobrenome, né? Então era o que as pessoas faziam, ou da onde eles vinham, ou com quem eles eram casados, ou de quem eles eram filhos. José Maria, então ele era casado com a Maria, ou filho da Maria, então vai surgindo os sobrenomes. Então, assim como o Wilson também é sobrenome, senhor e senhora Wilson, você vai ver em alguns filmes senhor e senhora Webster, que é o sobrenome. E aí, se sobrenome remete ao que as pessoas faziam, quando você brincou sobre internet, você vai ver aí o WEB, que é de web, rede. E o final de quase todas as palavras que terminam com E e R no inglês é de fazedor, é de profissão. Então, designer vai terminar com E, R e várias outras profissões no inglês que terminam com E, R. Então, ele é fazedor da palavra anterior, fazedor, rede. Então, lá atrás, aqueles que teciam, que faziam as redes, que faziam tapetes, os tecelões, eles eram dessa origem dos Webster. O tempo passa, vem o Webster brasileiro com o Moreira. E esse Webster hoje, um predestinado, trabalha com a web. Já dizia, então, o predestinado José Simão, que brinca com essa história na Band News ali, quando ele fala dos predestinados. Né? Então, eu sou meio que um predestinado do universo da web. Caramba, isso é uma verdadeira história, né?
Cara, e eu falei que é comum, que se você for nos Estados Unidos, na Inglaterra, você vai ver vários Webster lá, mas como sobrenome. Você vai ver nome de escolas, alguma coisa Webster, alguma rua chamada alguma coisa Webster, então é comum. Sabe que quando o Gustavo, né, fez essa conexão nossa, né, como o Ricardo também, eu vou convidá-lo para poder vir para cá. E o Ricardo é a minha próxima vítima aqui. Ele falou Webster, eu falei, poxa, não, o Gustavo falou o nome errado. Achei que era nome de Deve empresa. ter alguma coisa de errado, é nome de... Será que é pessoa jurídica, essa merda toda? Eu falei, caramba. Mas, ô Webster, mas que bom, né, cara, assim, porque... Posso pegar um gancho disso que você falou? Pode, claro, deve. Meu irmão, ele era da aeronáutica. E toda vez que eu ligava pra lá, eu gostaria de falar com o T. Moreira. Thiago, né, o T de Thiago Moreira. E toda vez que alguém atendia, essa pessoa gritava no fundo assim, ô T. Moreira, uma empresa de internet aqui querendo falar contigo, cara. Então é sério, assim, com a agência que eu tenho, algumas pessoas, amigos, indicam alguma coisa, a pessoa entra na conversa. Como eu já sei que isso acontece, eu já me apresento, olá, aqui tá falando é o Webster Moreira, já coloco Moreira para a pessoa identificar o sobrenome e vou conversando com a pessoa, cara, acredite ou não, mas no meio da conversa a pessoa pergunta assim, mas qual é o seu nome mesmo? Não, Webster Moreira, mas não é o nome da agência? Nossa, é desse jeito. Ô, Webster, então seguindo o nosso tema aqui, para eu poder te provocar uma série de questões aqui, principalmente porque, como eu te disse no início aqui do nosso bate-papo aqui, digital é novo para mim, sabe? Sim. Ou seja, eu fiquei... eu descobri esse termo quando nós nos conhecemos, né, através do Gustavo, e me despertou essa curiosidade, eu falei, poxa, deixa eu trabalhar com o Webster isso. Me conta uma coisa, eu vou fazer 2 perguntas em uma só, talvez assim vai te ajudar a esclarecer melhor aqui para as pessoas que acompanham a gente. Qual a origem do Figital e o que é o Figital? Bola tá contigo. Vamos lá. Cara, primeiro lugar, pessoal, é com F mesmo. Não tem ninguém falando errado. No lugar do F, do D aí, do digital, tem um F, é Figital mesmo. Figital, vou começar falando o que ele é e já eu comento um pouco dessa origem. Eu tô notando. Figital, ele é, sabe, o encontro do físico com o digital. E isso é orquestrado pelo social, são as pessoas. Isso é o Figital. É os dois mundos entrelaçados. No meio disso, há pessoas que fazem essa roda girar. Então, eu, né, formei em relações, venho trabalhando com comunicação voltado para qualquer tipo de organização, seja ela do primeiro, do segundo, do terceiro setor, trabalhando a comunicação dessas empresas. E dentro desse universo, desse trabalho voltado à comunicação, eu nunca consegui trabalhar a comunicação com viés somente do digital. Primeiro que quando eu estava na universidade, eu sentia que existia uma lacuna muito grande entre mercado e faculdade. Quando eu me formei, eu fui me jogar para entender que lacuna era essa, e era o digital. Era todo mundo falando sobre SEO, que a faculdade não falava, era todo mundo falando sobre marketing de conteúdo, era falando sobre campanhas pagas, falando de inbound marketing, falando sobre um universo que a universidade não tinha falado sobre esse universo. E o mercado estava todo focado. Então eu tinha ali todo um conhecimento de comunicação, a gente falava da comunicação digital, falava sobre o marketing digital, mas numa perspectiva estratégica, como você comunicar, como que você fala com esse público e tudo mais. Mas as técnicas por trás disso a faculdade não tinha falado. E aí foi quando eu fui buscar isso. Só que quando eu fui conhecer tudo isso, eu percebi que o universo do marketing digital, ele teve uma crescente muito grande por muitos profissionais que não depende da área que ele estava. E poderia, um exemplo, ele poderia ser um engenheiro formado em engenharia, aprendeu a fazer campanhas pagas. E aí ele se intitulou, sou profissional de marketing digital. É um profissional de marketing digital. Mas a base comunicacional que existe por trás disso, ele usa de uma ferramenta, é muito hábil nessa ferramenta, faz muito bem o trabalho ferramental, mas o conceito de comunicação, ele está distante porque não é a área da formação dele. E eu comecei a ver que existia uma lacuna no digital, e era uma lacuna muito assim, poxa, tá, muito resultado, números, você prova os números, você faz tudo isso,
Mas existia uma outra coisa, que era relacionado a pessoas. E eu comecei a questionar muito isso, que existia pessoas no meio, que por trás de cada número daquele existia pessoas. A quantidade de visitas que um Google Analytics registra não é números de visitas, é pessoas. E eu comecei a pensar, pessoas, e onde essas pessoas estão? Elas estão no físico. E aí eu comecei a entender que tinha que ser trabalhado os dois universos e que não tinha como você separar os dois. Porque se você separasse os dois, você poderia potencializar um, trazer problemas no outro, ou um poderia influenciar no outro. Então, vou te dar um exemplo de um trabalho. Só que tudo a gente precisa dar nome para isso. E aí eu comecei a usar um termo inicialmente, que era, toda vez que eu ia vender os meus projetos para alguma organização, para alguma empresa, eu vendia projeto, comunicação e marketing, o online. O all de todos e line de on e off. Eu usava esse termo. Sempre usava o termo online. Então, vou te dar um exemplo. Cheguei para uma empresa que foi trabalhar e eles tinham um setor de vendas onde as pessoas entravam via WhatsApp e ia comprando com eles, e as meninas das vendas levantavam, eram 4 garotas trabalhando ali o tempo todo no WhatsApp, elas levantavam, ia lá no estoque, olhava se tinha um produto, voltava e falava para a pessoa que estava fazendo a cotação com elas se tinha um produto e tudo e quanto é que... Então, quando eu fui para essa empresa e propus ao dono dessa empresa que eu passaria alguns dias lá dentro para observar e entender, porque isso eu já levei essa perspectiva para ela, e não tinha como trabalhar somente o digital sem trabalhar o físico. Então, o primeiro lugar foi nesse setor de venda, onde essas meninas levantavam, iam lá o tempo. Eu comecei a entender que tinha um problema entre o digital ali que estava acontecendo e o físico que estava acontecendo. Mas por que essas meninas levantam várias vezes? E aí, quando eu falar digital, eu não estou falando só na perspectiva de rede social, de site. Estou falando de um software que é instalado que o público não tem acesso àquilo ali, mas é um ambiente. Tá. Então tinha alguma coisa acontecendo entre o digital da empresa, inclusive o próprio site, porque eles tinham um site que fazia vendas online, e eles estavam reclamando que sempre, às vezes, não tinha... A pessoa comprava na madrugada, chegava no outro dia, o produto não estava. E aí eu fiz uma pergunta, por que as meninas saíam da mesa e iam até... Não é porque o software não... Sério? O software de gestão não tem? Levantei, fui até o estoque, procurei, falei, mas cara, as meninas levantam várias vezes durante o dia. Por que não tem, não aparece aqui? Cara, porque eu não sei fazer. Qual que é o telefone da empresa? Esse, liga pra lá agora. Ligamos, perguntamos, cara, fração de 30 segundos, a pessoa falou pra ele onde ele habilitou, por favor. As meninas precisavam mais de levantar? Não precisavam. Mas de alguém de fora, né? E olha só pra você ver o que aconteceu. As meninas não iam precisar mais de levantar. Só que descobrimos naquele momento que o estoque estava furado. Então olha só como que o mundo físico vai interferir no digital, nesse exemplo que eu estou te dizendo. A empresa, enquanto está entrando em contato ali, pelo WhatsApp, a menina entra, via o digital, uma ferramenta digital que é o WhatsApp, a pessoa está comunicando, a pessoa precisa de sair, olha num software que é digital, vai lá no físico, confere, conta e volta e faz. Olha, um interligado no outro. Mas para além disso, o que acontecia? A pessoa comprava no site de noite, chegava no outro dia o produto não existia, porque os estoques não batiam. Então olha para você ver o quanto que o físico está conectado no digital e o digital está no... Então a primeira coisa que eu vinha para dentro dessa organização era trabalhar esse online, que era o on e o off, e começar a desenvolver ali, melhorando o físico, consertando o físico, para ele não reverberar no digital, principalmente como o digital tem um poder de ampliar tudo que você faz, ele poderia ampliar de tal forma e trazer aqui para dentro um fluxo muito grande e você entrar numa outra vibe, que é um problema reputacional. Você gerar má reputação. Então, era isso que, te interrompendo, mas era isso justamente que eu queria fazer essa ligação. Porque, a não ser que você me traga um exemplo, claro, e me traga um argumento, me contra-argumente nesse sentido, eu agora, frente para você, que eu não consigo imaginar alguma coisa que seja 100% só no digital, né? Porque mesmo que tenha toda essa experiência,
como você disse, que essa experiência era negativa, né? A pessoa comprava pela internet, chegava lá, não tinha estoque, alguém tinha que ir lá conferir, falou, opa, não tem, a pessoa tá crente que já deu certo, ela recebe um e-mail lá assim, olha, infelizmente, né? Enfim, algum BO tinha que reportar pro visitante ou pra pessoa que foi comprar, né? Sim. Dito isso, assim, mesmo essas questões que são vendas totalmente online, que a gente comumente nisso aí, por trás tem uma pessoa, né? Sim. Eu gosto de dizer isso porque numa gravação de um podcast que eu fiz com o Renato, aqui, se não me falha a memória, a gente conversando sobre B2C e B2B, eu falei com ele que eu já tinha identificado no passado, eu li no passado uma sigla que é Age to Age, né? De Human to Human, né? De humano para humano. Até essa semana saiu um reel meu falando justamente um corte disso aqui, que as relações elas são humanas, dependente da empresa que está ali. Então, a não ser, como eu te falei no exame da pergunta, a não ser que você traga para mim um exemplo totalmente digital, o digital é o que seria o nome correto, ou eu estou falando bobagem? Cara, exatamente isso. E só pegando quando você falou sobre, né, de humano para humano, eu sempre, lembra que eu fui falando sobre pessoas, sempre existem pessoas por trás de tudo. Então eu tenho uma perspectiva que o centro de tudo é pessoas. Eu sempre usei um termo que todo negócio ele não é nem B2C, nem B2B, mas que ele tem que ser B2P. Ou seja, business to peer, negócio para pessoa. E quando chega nas pessoas, peer to peer, que é de pessoa para pessoa. Então eu brinco que até aquele negocinho que a gente coloca, não sei o nome dele, coloca água doce pro beija-flor, bota na janela, até aquilo ali... Também não, eu uso muito isso. Você usa? Eu costumo dizer, se a gente fazer um giro de 360 aqui, absolutamente tudo que está nesse ambiente foi feito para pessoas. Alguma indústria criou esse sistema aqui para poder fazer a acústica, a mesa, a tela de computador, os microfones, tudo. Absolutamente tudo que está sendo feito dentro daquela organização, ele é feito para pessoas. E aí quando eu vou lá no negócio do beija-flor, nem aquilo ali é pro beija-flor. Porque se o beija-flor dependesse daquilo, ele tinha entrado em extinção. Exatamente. Para que serve aquilo? Para você, na sua janela, contemplar aquele pássaro batendo asas em milésimo de segundo, não sei quantas vezes, e ver ele ali. Ele veio na minha janela. Então não é para o beija-flor. Então tudo que é feito sempre estará para as pessoas. E quando então você diz, cara, tem algum exemplo que as coisas não seriam digital, se as coisas não seriam somente digital? Então deixa eu só fazer o pulo aqui. Eu usava o termo online até 2020, então lá desde 2016 eu vinha com esse pensamento usando o termo online, até o dia que durante a pandemia eu vi o Silvio Meira, que é o fundador do Porto Digital lá no Recife, um homem incrível aí, conhecimento sensacional, e é um dos maiores divulgadores do movimento digital hoje no Brasil. Já ouvi palestras dele. Já viu palestra dele? Nunca ouvi ele falar sobre digital, mas eu já escutei muito. Ele é sensacional. E aí, eu ouvi ele numa entrevista ele estava fazendo uma entrevista no Provocações com o Marcelo Taz, e ele falou sobre digital. Quando ele falou, eu falei, cara, eu vou pegar esse termo e vou trabalhar e vou tirar o online, porque eu vou te ser muito sincero, eu não curto muitas palavras em inglês. Ele disse. Eu não gosto. Você. Eu não gosto muito das palavras em inglês. A gente sabe que o inglês está aí o tempo todo, a gente precisa usar ele, é importante saber falar inglês. Mas, tratando como uma pessoa que é comunicólogo, trabalha com comunicação, quanto mais palavras difíceis das pessoas entenderem, mais complicado é que essa comunicação seja fluida. Então, um exemplo. Se eu falo life, eu sei o que é life. Mas o meu pai, que é um semi-analfabeto, estudou até a 4ª série, que tem um conhecimento sensacional de matemática, mas quando você fala life com ele lê life. Então, muitas palavras colocadas, então, por exemplo, assim, você vai falar com uma pessoa que é mais simples, dono de um estabelecimento menor, você tem que ter um insight. Insight. Então a gente dificulta muito, a gente sabe falar. Você precisa mudar seu mindset. Exatamente, cara. E o cara, o que é mindset? O que acontece? Aprender a falar, todos nós aprendemos a falar desde cedo. A gente não sabe comunicar. E comunicar se encaixa você saber quais palavras você usa, para qual público você usa, no momento que você usa. Então, usar palavras em inglês eu não gostava, mas era a que conseguia expressar o que eu queria dizer, o online. Quando eu vi o Silvio Meira falar de digital, foi essa palavra que eu vou pegar. E dali para lá, eu também venho estudando ele, sempre acompanhando, e dali para lá aumentando ainda cada vez o meu conceito. Então, chegando na pergunta que você me fez,
existe hoje? Eu não acredito. Sim. Eu acredito que esses mundos são entrelaçados de tal forma, e quanto mais o processo tecnológico aumenta, mais esse entrelaço acontece e começa a virar uma coisa simbiótica. Começa a virar algo que é inseparável. Eu acredito hoje que o mundo é digital. Vou te dar um rápido exemplo aqui. Esse vídeo vai subir para o YouTube. YouTube, Spotify, vai subir para o Spreaker, que ele divide para todas as plataformas. Inclusive, deixa eu aproveitar e você comentar aí. Só quem está acompanhando a gente pela primeira vez aqui, segue a gente lá no YouTube, @DeskCoworking, DeskCast. Também nas plataformas aí, todas as plataformas de podcast lá também, como DeskCast. Tá? No final, deixa você me mandar os seus arrobas aí, tá? Só para não perder a vida meada aqui. Tava aqui no meu roteiro modelo 2023 aqui. Bom, cara, então respondendo isso assim, quanto mais a tecnologia vai passando, quanto mais ela vai evoluindo, mais essa simbiose vai acontecendo. Mais as coisas vão ficando ainda mais juntas. Tem uma coisa bem interessante pra gente poder fazer, cara, do vídeo que eu comentei. Imagina que o Paulo vai cortar 10 minutos para poder fazer um corte de 10 minutos. Quando você sobe ele para dentro do YouTube, olha para você ver como que o mundo é totalmente digital. Ele vai subir esse vídeo para lá. O YouTube vai pegar ele e vai dividir ele mais ou menos em torno de 8 a 10 tipos de formatos de vídeo. Ele de baixa qualidade, alta qualidade, e ele vai espalhar isso pelos servidores diversos que ele tem espalhado no mundo. Para quê? Porque se você estiver mais próximo do servidor, ele vai carregar o vídeo mais próximo do servidor. Se a sua internet caiu, automaticamente ele já te fornece o vídeo mais de menor qualidade, tá? E tudo mais, para você não perder a experiência de assistir os 10 minutos do corte. E não por culpa dele, ele está adaptando ao seu meio. Ao seu meio. Ele está ali fazendo isso para você. Mas olha que interessante. Esse vídeo que ele partiu lá em 8, 10 pedaços ali para poder ter ali, ele tem que estar dentro do ambiente. Hoje a gente ouve, fala nuvem, e todo mundo que está assistindo aí não para poder pensar isso. Aonde que esses vídeos do YouTube estão? Eles estão num servidor, cara. E esse servidor tem um disco rígido dentro dele. E hoje 10 minutos de vídeo hoje no YouTube ocupa dentro desse disco rígido em torno de 2 milímetros. Então esse vídeo aqui, em breve estará no ar lá com 10 minutos, ele está no ar com 10 minutos, ele está ocupando dentro do espaço físico de um disco rígido 2 milímetros. Interessante, não sabia disso não. Então, olha que interessante, as pessoas têm o costume de dizer, ainda mais nós pais, temos o costume, menino, sai desse celular, sai do mundo virtual, vem pro mundo real, sai desse celular e vem pro mundo real. Cara, o que tá no digital, ele não é irreal. O oposto de digital, online, não é irreal. Quando você fala assim, cara, sai do digital, vem pro mundo real, o mundo real, ele não é o oposto de digital. O oposto de digital é presencial. Nós dois estamos aqui no presencial, mas antes de estarmos aqui, nós dois fizemos uma reunião para chegar até aqui no digital usando uma ferramenta de videoconferência. Aquela reunião, ela foi em real? Exato. Foi. Andam juntos, né? Quer dizer, querendo dizer que andam juntos, ou seja, são complementares. Mas ela não é em real. É Sim, tanto não, que ela existe. Ela existe. Claro. É tanto... É porque tem essa conotação de virtual não ser verdadeiro. Ele é verdadeiro. É essa que é a questão, porque as pessoas acham que ele não é verdadeiro. O oposto de digital, virtual, online é presencial. Mas é real. É tanto que se nós tirarmos a foto aqui agora, postar nas minhas redes sociais, você postar nas suas, aquela foto é real. Ela é tão real que se nós dois estivéssemos vestidos com uma roupa da Ku Klux Klan, deixa a gente postar lá para ver o que vai acontecer. Quanto que ela impacta. E é aí que a gente vai entrar então num passo, que é o passo reputacional, que o digital e o físico junto, o cuidado que as organizações têm que ter, as empresas têm que ter para poder isso acontecer. Porque se ela não fizer isso, ela vai ter problemas reputacionais muito grandes. Então, o Webster, aí existe uma tríade aí, né? Que seria a inteligência, a reputação e a maturidade. Sim. Me explica mais um pouco sobre isso aí, que eu dei uma pesquisada aqui antes. Eu trabalho com essas 3 perspectivas. Eu trabalho com a perspectiva da inteligência, da reputação
e da maturidade digital. A inteligência, falando sobre inteligência, toda empresa, toda organização, seja ela que for, ela é dotada de pessoas. O tempo todo nós vamos falar aqui de pessoas. Pessoas estão aí. Então, quando você e eu sentamos e vamos dialogar sobre uma nova ideia, nós vamos fazer um processo que é o processo de transacionalidade de conhecimento. Inclusive você e eu, o Paulo e todas as pessoas que estão assistindo, elas não param de transacionar os conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Então, uma coisa que você ouviu um dia, que para você naquele dia não fez assim algo tão importante para você, ao passar do tempo você teve contato com uma outra coisa que conectou com aquilo anteriormente e aquilo deu um eureka, que legal. Sim. Então a gente... Os insights, né? Os insights, as grandes ideias, os insights vão surgindo exatamente com o passar desse desenvolvimento cognitivo que você tem ao longo da vida. Só que agora você e eu estamos sentados e vamos pensar em alguma coisa sobre uma estratégia comunicacional de marketing aí também, comunicação e marketing digital. Você começa a ter várias ideias porque você tem um conhecimento imenso sobre o universo de coworking e eu não conheço esse universo, não é a minha vibe. Então, você tem inteligência que você desenvolveu sobre esse universo ao longo dos anos que você trabalha. E eu não tenho, mas nós dois sentamos, juntamos e estamos elaborando uma estratégia para a gente poder trabalhar junto. É o meu pensamento e o seu pensamento transacionando, gerando uma inteligência. Minha inteligência com a sua inteligência gera inteligência. Essa eu chamo de inteligência natural ou inteligência transacionalizada. Só que a grande maioria das empresas morrem aí com essa inteligência. Eles não passam para os próximos níveis. E quais são os próximos? O segundo nível é que toda a inteligência gerada nas reuniões das empresas, nos bootcamp, no que tiver que acontecer onde juntou pessoas, ela tem que ser documentada. É preciso criar processo para que essa inteligência... Então, por exemplo, se o Paul amanhã falar, o Paulo virar e falar assim, eu não posso ir no podcast amanhã para gravar, se isso está documentado, outra pessoa consegue fazer tudo o que ele consegue fazer. Se o Paulo não estiver aqui, não tem o podcast sendo gravado. Então as empresas vão fazendo tudo e não documenta isso. Então você tem que gerar um novo tipo de inteligência, que é a inteligência documentada. Que seria a maturidade? Ou eu estou confundindo a maturidade com o próximo passo? A maturidade engloba tudo isso. Porque você tem inteligências humanas, inteligências naturais discutindo, você ali tem um nível de maturidade. Depois você passa por uma outra maturidade, que é documentar essa inteligência que foi gerada entre essas pessoas. E aí você tem um novo tipo de inteligência, que é a inteligência exponencializada. Que é quando você pega essa inteligência e usa de artefatos tecnológicos e você vai expandir essa inteligência para chegar na ponta. Então hoje nós temos data lakes, a gente tem self-BI, a gente vai ter um mundo de outros tipos de tecnologias que traz dados, que traz várias informações e você consegue exponencializar e ainda melhorar ainda mais essa inteligência. Então a primeira parte da inteligência é isso, e inteligência, cara, tem valor. É assim, é uma pauta bem complexa, né? Você que está nessa área de consultoria, fazendo essa, ouvido com outras empresas, me conta assim, agora é uma curiosidade, porque obviamente aqui no Cowork a gente tem contato com pequenas, médias empresas, né? Pós-pandemia a gente está tendo um contato com empresas maiores, multinacionais, enfim. Então é sempre uma experiência diferente, né? Ou seja, o pequeno, médio, grande, ou seja, isso aqui, na minha cabeça, né, o Paul aqui falando, deve existir em todas. Sim. Vai ter um nível de complexidade diferente em cada caso e também a mão de obra ali, se tem recurso para poder fazer ou não. Porque às vezes, tudo que você me disse aí agora, para uma empresa menor, às vezes é caro. Sim. Ela pode fazer em porções menores, né? Ou seja, eu acredito que gestão financeira, gestão empresarial, reuniões de brainstorming, processos, procedimentos, POPs, por aí vai. Isso aí, independente do tamanho de empresa, tem que existir, né? Ou seja, funciona para o grande, funciona para o pequeno, mas a gente tem que saber dosar isso aí. Mas quando você estava falando isso aí, eu senti assim, que o tema pode soar um pouco complexo para quem é pequeno, ou não? Não, porque o ato de documentar e ir subindo de maturidade também vai acompanhando o nível
e ele vai se desenvolvendo tanto financeiro, estruturalmente, humanamente nas contratações, isso tudo vai evoluindo. Então, mesmo ele sendo pequeno, ele não pode ter hoje a capacidade de fazer uma inteligência exponencializada, usando data lake, usando self-service AI, usando tecnologias extremamente avançadas. Isso são softwares, são ferramentas. São ferramentas que vão conseguir fazer ele exponencializar tudo isso. Tá. Mas ele já consegue fazer hoje uma documentação nisso, cara, no Word. Sim. Todo o processo de como faz aquilo. Primeira coisa, eu vou fazer isso. Segunda, eu vou fazer isso. Segunda, eu vou fazer aquilo outro. Porque se na falta daquele profissional não estiver ali, ele passa aquele roteiro para outra pessoa e a outra pessoa faz. Entendi. A empresa, ela roda independente de quem esteja sentado à mesa ali ou ocupando o cargo. Ou seja, ela baseado nessa maturidade, baseado nessa inteligência, ela consegue, a empresa roda. A inteligência não pode ficar só na cabeça dos funcionários. Ela tem que ser documentada porque a inteligência tem valor. Você quer ver um exemplo disso hoje? É muito mais caro hoje você contratar uma pessoa para o cowork e treinar ela para ela chegar num nível de habilidade do que você perder um funcionário que já tem a cada ano que ele passa no cowork, mais hábil ele fica aqui dentro, mais experiente aqui dentro ele fica. Quando você perde um conhecimento de 2, 3 anos de alguém que construiu aqui dentro. E se essa pessoa sai com todo esse conhecimento adquirido na cabeça dele? Entendi. Então, documentar isso é extremamente importante. Então, ele não precisa ter ferramentas sofisticadas, mas ele tem um Word. Ele pode ir lá e preencher o passo a passo do que foi decidido em inteligência humana. Agora, se ele vai chegar lá numa inteligência exponencializada, ele pode ser que ele não consiga levar isso com a inteligência, até porque a empresa dele não precisa de entregar essa inteligência para várias pontas. Mas ele consegue trabalhar isso ali, pelo menos ela documentada. Logo ele tem condição de utilizar um software de gerenciamento, onde os dados, tudo que está ali dentro, ele já consegue, aquela inteligência que estava documentada, agora ele já consegue trabalhar esse processo dentro de um software de gestão que ele já potencializou ela. Pode gerar novos negócios, ele pode identificar falha em processo, ele pode identificar queda de performance, ele pode identificar uma série de situações, ou seja, são os dados. Sim. Tá. E Agora, não, desculpa. Mas assim, é porque eu falei da tríade, né? Sim. E a reputação? E olha só para você ver como é interessante essa coisa de você, né? Eu trabalhando com essa tríade, inteligência, e depois a gente vai para a reputação. Primeiro, que tudo que acontece na empresa vai gerar inteligência o tempo todo. Todos os dias, quando vocês vão fazendo cada podcast desse, cada vez no cowork, todos os dias vocês estão criando inteligência. Só que essas inteligências, elas têm que ser reaplicadas para você pensar numa das coisas também que é muito importante, que se chama reputação. E a reputação, o que é a reputação? A reputação, ela é a perspectiva que o público tem de uma marca, de uma empresa, de uma organização. A grande maioria dos comunicadores e dos donos de negócio tem um costume de falar assim: eu construí a marca da minha empresa, eu construí a reputação da minha empresa. Cara, eu fico triste em dizer para você que acha que você comunicador, você dono da empresa, que você acha que foi você que construiu a marca da sua empresa, foi você que criou a reputação, você está enganado e a cigana que te vendeu isso roubou o. Por quê? Porque quem diz que uma organização tem uma boa ou má reputação, ela tem uma boa ou má imagem, e não é empresa. E ele também não faz nada sozinho. E não faz nada. Mas quem vai dizer se tem uma boa ou má reputação é o público. Então, na verdade, o dono da empresa, os comunicadores das empresas... Os comunicadores da empresa... Essa você não vai cortar, não. Não, corta essa não, que essa aí nós vamos usar para fazer um meme com ele. Os comunicadores da empresa e os donos da empresa, nós só somos os meros serventes de pedreiro nessa construção. Se nós estamos fazendo uma analogia de construção, nós somos somente o servente de pedreiro. Quem constrói aquela parede da reputação, da boa imagem, é o público. E é claro, se eu sou o servente, eu não vou entregar um tijolo quebrado. Não vou entregar um tijolo queimado, um tijolo torto, uma massa fraca. Então, como servente, eu sempre vou levar os melhores insumos para a construção de uma boa uma boa reputação e não uma má reputação na concepção daquele
daquele público ali. Então, o que acontece? Vou te dar um exemplo da reputação. Na cidade de Itabira, a economia gira em torno da Vale. Então, se você chega lá, conversar com um pai de família, ele tá doido com o filho dele, que é adolescente, chega numa idade que ele possa levar ele para poder trabalhar lá na Vale. O menino já cresce com um sonho de trabalhar na Vale. Meu ex-sogro, ele trabalhou nela quando ela chamava Vale do Rio Doce. E o orgulho que ele tinha. Balada, Vale, coisa toda da Vale. E ele é de Itabira. Então, quando você conversa com as pessoas de Itabira, a pessoa, Vale é a coisa maravilhosa. Mas vamos fazer um salto aí? Vamos dar um pulo lá em Brumadinho e Mariana e perguntar para as pessoas o que eles acham do Vale? Tudo uma questão de percepção. Exatamente. Existe uma coisa aí chamada produção de sentido. Eu costumo dizer que o certo daquela palavra, da pergunta, não é você perguntar para a pessoa assim, faz sentido? O que você deve perguntar Não, que é um saco isso, né? É. Toda hora os caras... Tudo faz sentido? Não, faz uma experiência agora. Tenta buscar uma ferramenta na internet, um simples questionamento. Aí o cara vem fazer todo aquele disclaimer e fala assim, faz sentido? Não. Tudo faz sentido. A questão é que faz, tudo faz sentido. É qual sentido isso faz pra você. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma coisa que a gente chama dentro do universo da comunicação, que é uma matéria chamada semiótica, e dentro da semiótica, que é a ciência que estuda os signos, são todos, né, o que está escrito aqui no podcast, cada um tem um signo aqui, ele significa alguma coisa. Então, por exemplo, fumaça significa o quê? Fogo. Então tem o signo significante, significado. E existe uma área da semiótica que chama produção de sentido. O que é a produção de sentido? Você produz sentido, tudo que eu estou falando aqui, você e o Paulo, e quem está assistindo, está produzindo sentidos o tempo todo. E esses sentidos, eles são buscados na sua trajetória, do que você tem, do que você construiu de vida. Então, uma propaganda que sai de uma marca, ele pode falar uma coisa para um e para outra ele pode falar para outra. Tem uma empresa de chocolate, eu não vou falar a marca dela, que o meu irmão, ele era da área de segurança, ele fazia gestão de segurança, essa coisa toda, e ele falou para mim, cara, assiste essa propaganda. Essa propaganda era um cara branco que chega numa porta giratória para poder comprar, para poder entrar num banco. E aí ele bota naquele porta-treco ali as moedas, chave e tudo mais. E aí ele volta, quando ele vem a porta tá travada de novo. O segurança lá dentro olha para ele, balança a cabeça e fala para ele que aquele chocolate que ele tava na mão deveria entrar ali dentro ali do porta-treco. Ele coloca e aí a cena já mostra o cara tentando sair da porta giratória e ficou preso lá dentro. E de repente o corte da propaganda já mostra o segurança comendo chocolate e dando aquela risada assim, comi seu chocolate. Olha o que é produção de sentido. Meu irmão bateu o olho nessa propaganda e falou, cara, eu trabalho com gestão, para você estar dentro de um banco, lá dentro um segurança de um banco, ele cuida tanto do patrimônio daquele banco, quanto ele cuida do patrimônio de quem está chegando ali dentro. Como que a propaganda, essa marca me chama de ladrão? Para eu poder estar ali dentro daquele banco, eu preciso ter mais de 30 documentos aprovados pela Polícia Federal e ela me chama de ladrão? Eu e os meus amigos vão boicotar ela. E nós vamos falar sobre cancelamento daqui a pouco, sobre reputação. Olha o que é produção de sentido. Eu falei, cara, por que aquilo não produziu o mesmo sentido para mim? Porque aquilo ali não era o meu mundo, eu não sabia nada do universo de segurança. Mas, cara, eu sendo um homem de pele preta clara, para entender isso, eu sou um homem, me declaro um homem de pele preto, de pele clara, um homem da raça negra. A primeira coisa que eu vi que o subalterno que estava ali, que era o segurança, era negro e o cara que estava do lado de fora era um branco. E quem estava roubando era um preto. Produziu esse sentido em mim, porque eu luto diariamente com a proposta do antirracismo. E ali tinha uma perspectiva que era uma perspectiva que é repetida em tudo que é propaganda. Sempre o preto, ele é o motorista, sempre ele é o faxineiro, ele sempre é isso, e mais uma vez ele estava ali. Tá vendo a produção de sentido? Produziu sentido do meu irmão de um jeito, produziu sentido em mim de outro jeito, e provavelmente você vai ver isso. Então, reputação está ligado, boa imagem e reputação está ligado diretamente na perspectiva do outro. Como que o outro vê a partir da experiência dele. Então, se você vai criando inteligências para você melhorar cada vez mais, você vai melhorando também a sua reputação.
E reputação tem valor. Nossa. Quanto que você acha hoje que vale a reputação do Desk Cowork? Quanto que você... Eu não faço a mínima ideia. Na verdade, a gente conduz isso aqui com muita seriedade. E, Webster, o que eu falo é o seguinte, o caminho para se criar a reputação, ele é longo, ele é árduo. Nossa, ele é complexo, sabe? Ou seja, eu adquiri a confiança das pessoas, do mercado. A gente faz 11 anos esse ano, assim, graças a Deus, assim, esse ano, né? E com um trabalho muito sério, né? Com 3 unidades. Ou seja, criando grandes conexões de amigos entre as empresas, entre os negócios, né? E num deslize simples, né? Isso vai por terra, acaba. Principalmente nos tempos de hoje. Porque se a pessoa te ligasse, fala, poxa, pô, aconteceu isso e isso, não fiquei satisfeito, não, cara. Ele vai lá, te dá uma estrela no Google, capina um comentário, tem uma proporção imensa, ou seja, ele só dá a versão dele, né? Existe a minha versão e a versão certa, né? Uhum. Então, eu digo o seguinte, né? Tem um cliente meu que teve e falou assim, pô, o negócio de cliente ter razão, sempre ter razão é bobagem. Ele tem razão quando ele tem razão. Acabou esse negócio, ou seja, não tem cliente que tem sempre razão, não. Ele tem a parcela de culpa por algum motivo ou circunstância que gerou esse conflito, esse ruído entre empresa e negócio e empresa e por aí vai. Mas, só para não perder o raciocínio, e isso nunca tem fim. Sim. A construção da reputação, da confiança, nunca tem fim. E ela tá ligada diretamente, se me corrija se eu estiver falando bobagem aqui, você é o especialista nisso aí, tá envolvido em vários negócios e várias empresas. Nada bobagem. Inteligência. Exatamente, inteligência. A experiência positiva, facilitar a vida de um cliente, de uma negociação, né, de uma pauta antiburocrática, né, que a gente, nós, né, no coworking, posso ter burocracia, né, ou seja, tem os processos. Quer dizer que é uma zona, mas é menos burocrático, né? E para facilitar essa vida, até o cliente ter essa experiência melhor, a pessoa que vem aqui conhecer, ter uma experiência melhor e justamente a gente ter esse alcance, essa reputação, sabe? Mas ela é árdua, né? Ela é difícil. Por isso que seria a próxima pergunta que eu te fazendo, mas estou te escutando atentamente, que eu não gosto de te interromper, porque está brilhante a sua fala. Mas esses 3 itens, a inteligência, a reputação e a maturidade, estou com a mão na frente da câmera de novo, né, Paulo? Eles não andam isolados, né? Cara, não. Eles estão interligados. Por isso que a ideia é da tríade. Porque essa questão da reputação, né? Quando eu brinquei contigo, te perguntei assim, quanto é que vale? Então, cara, a AMO, que é uma empresa de pesquisas dos Estados Unidos de relações, eles fizeram em 2019 uma pesquisa contando mais de 1.160 empresas, se não me falha. Essas empresas, elas tinham um valor de mercado de mais de 47 trilhões que todas essas empresas estavam ali no mercado. E eles começaram a fazer, porque até 2019 não existia valor reputacional. Não existia o termo de capital reputacional. Quanto é que isso valia? E eles conseguiram chegar hoje que o valor de uma reputação ela equivale de 35% a 40% do valor de mercado de empresa. No valuation ali mesmo, de grana. Exatamente. Então, se você hoje vendesse o coworking, um exemplo, por 1 milhão... Tá pouco. Muito pouco, mas só para ficar fácil da gente... Aumenta aí o valor. Então, vamos colocar para 100 milhões. Pronto, melhorou. 100 milhões o coworking fosse ser vendido. Cara, de 100 milhões que você fosse vendido, de 30% a 40% é o valor que refere-se à reputação que você tem. Então isso quer dizer o quê? Quanto maior for a sua reputação, maior será o valor de mercado que a sua empresa tem. Entendi. Tá vendo a importância? E como é então? Vamos lá na tríade e o nível delas conectadas. Então, o tempo todo tem pessoas, essas pessoas geram inteligência. São essas pessoas que dizem se a empresa tem uma boa ou má reputação. E são essas pessoas que vão lidar nesse mundo digital, trabalhando essas coisas todas, no físico e no digital, criando inteligência. São elas no físico e no digital falando sobre reputação.
E é elas que dentro das suas organizações, cuidando cada um da sua empresa, ele pode ser pequeno, ele vai começar a gerar a sua maturidade digital. Então, e nessa questão dessa maturidade digital, assim, eu não vou chutar um número aqui, sabe? Mas assim, eu acredito que um número grande de pessoas nas suas consultorias, nas suas mentorias, né? Lá na cooperativa lá, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho, né, do cooperativismo, é isso? De 10 pessoas, cara, eu vou dar um chute aqui, né? 8 não sabe. Não sabe. Como é que você trabalha isso, assim, sem ter a desconfiança? Esse cara é louco, já vem mais um termo, né, cara? Cara, eu trabalho com uma ideia educacional. Eu acredito que tudo na vida é via educação. Educação é o melhor caminho para que as coisas aconteçam. Foi na base. Tem que ser por via educação. Sempre pela... Eu falo que essas questões educacionais, até os movimentos políticos hoje, que um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, a única forma daquele movimento considerar bem com o outro é no dia que aquele movimento parar para educacionar o outro, sem ir pro lado da pancadaria, que tem que ser assim, a goela abaixo. Imposição, nada pode ser goela abaixo. Cara, tudo, o outro tem uma história, o outro tem um repertório. Traga seus argumentos. Vamos conversar, cara. Então, é uma coisa que parece ser complexo tudo que eu tô dizendo, mas essas coisas todas estão no dia a dia. Eu dei o exemplo da formação de inteligência. Todos os dias nas empresas, as pessoas fazem reunião, conversam, criam inteligência e morre ali. E não documenta. Então, eu estou trazendo uma coisa do dia a dia das empresas e trazendo ferramentas simples, como o Word, documentar aquilo ali, o que tem que ser feito. Quando a gente fala sobre a parte reputacional, nós estamos falando de um universo que envolve atendimento do cliente, que envolve a experiência que ele tem no site, a experiência que ele teve no lugar físico, no lugar digital, e isso tudo vai reverberar no outro. Então, para a gente fazer o salto aí para a maturidade, que aí a maturidade vai englobar tudo isso, só antes de fazer isso, deixa eu só te explicar como que essa maturidade do digital é importante, como você vai crescendo e a sua inteligência vai melhorando e a sua reputação vai melhorando. Olha que interessante. A maturidade, inclusive, eu me baseio também pela uma criação que o Google fez. O Google, em 2020, criou o G-Maturity, que é uma maturidade que até então todo mundo está na internet, todo mundo está no digital. Mas qual é a maturidade que cada um? E o Google lançou esses níveis de maturidade. Para quem não sabe, hoje joga aí G-Maturity. O Google criou 4 níveis de maturidade. Ele criou maturidade nascente, o emergente, conectado e o multimomento. O que são uma empresa nascente? É aquela empresa, e aí eu trago para dentro da perspectiva, porque nunca eu penso só no digital, sempre eu penso no digital. Então, o que é a maturidade digital? É aquela empresa que tem um site muito simples, só colocou, fez o site para colocar ali, mas é um site muito simples, que tem uma rede social muito, sabe assim? Não institucional, nem o e-commerce não. Sabe, só aquele básico, vamos chamar isso de uma presença digital básica, onde ele trabalha o físico que vai lá para o digital e o digital vai para o físico, muito básico, faz campanhas, ele não faz uma estratégia mais avançada ali. Então, esse é o nascente. E é o que mais existe hoje na internet, são pessoas que abrem e estão ali. O próximo nível é quando ele já começa a pensar no ambiente. Lembra que são 2 mundos, o digital e o físico. No digital, ele já pegou o site dele, tem estratégicas SEO, ele já produz conteúdos específicos para o público dele. Para ranquear. Ele já consegue agora fazer análise de dados, ele sabe quantas pessoas visita, ele sabe qual é o público dele a partir de análise de dados. Ele já começa a evoluir com pequenas tecnologias que ele começa a trazer para dentro da organização, como um gerenciador da empresa. Monitoramento de concorrência. Ele já começa a monitorar a concorrência, ele já começa a trazer novas informações do físico e o digital, onde ele começa a melhorar, onde ele começa a imaginar como que é a experiência do cliente dele usando um produto físico dele. Talvez é uma loja, talvez ele tenha uma loja onde ele atende as pessoas e aí ele nunca pensou no ambiente distribuído daquele lugar para que aquilo gere uma boa experiência. E se gera uma boa experiência, a pessoa sai dele satisfeita e vai depois para dentro do digital falar sobre aquilo ali.
Nossa, eu tenho, assim, exemplo claro aqui no coworking, sabe? Vou te dar um exemplo. O cliente encontrou a gente na internet, felizmente, né? Custo de muito trabalho também, muita suor deixado lá. O cliente encontra a gente hoje, tanto de forma paga, tanto de forma orgânica, né? O Desk trabalha muito forte isso nas redes. Encontrou uma sala de reunião que ele gosta, ele tanto pode fechar, para você ver como pode ser o comportamento dele, e a gente absorve, né? A gente vai, né? Nós vamos nos moldando conforme chega essa demanda. Ele pode passar a mão no telefone, ele vai ter um atendimento no telefone, que é um canal, ele pode entrar pelo WhatsApp, vai ter uma experiência pelo WhatsApp, pode entrar pelo nosso chat, né? Ou pode vir fisicamente, e ele marcou uma reunião. Vamos partir do pressuposto que ele não veio aqui. Ele ligou, tem uma reunião, né? Agendou o horário bonitinho, teve uma experiência boa ali, fácil, ou ele mesmo pode fazer isso pela internet, a gente já está nesse nível. Você acessa o nosso site, faz o seu cadastro, faz o seu login, reserva a sua reunião em qualquer uma de nossas salas, qualquer uma das nossas unidades, de forma totalmente autônoma. Então você tem essa experiência totalmente digital. Mas você vem para a sua reunião física aqui, a sala já está separada, com um café, com uma água, e você dá uma orientação, inclusive a gente até pergunta lá, como é que você quer que receba o seu cliente? Porque às vezes o cara chega antes, às vezes ele chega depois. Então cada caso é um caso. O seu cliente vai chegar, o que você quer que faça? Ele espera aqui fora, espera lá dentro, posso colocar ele na sala, posso servir ele uma água, um café. Ou seja, tem toda a experiência física. Então, aqui no coworking, a maioria dos serviços, né? Até os que são totalmente digitais, assim, a gente tem essa abordagem. Inclusive, vou deixar até um depoimento, não é um depoimento, é uma ação, né, que eu já faço aqui há muito tempo. É o seguinte, mesmo o cliente estando totalmente preparado para a compra, a gente acompanha aqui, ele pega um cliente de fundo de funil que está preparado, já achou a gente no Google, ele já sabe o que ele quer, ele já sabe a localidade, o endereço, quanto ele vai pagar, ele já chega simplesmente para ligar para comprar, ele manda uma mensagem, né? Ligando, ele manda uma mensagem, só quero esse serviço X. Nosso time comercial passa a mão no telefone e liga. Ô Webster, tudo bem? Eu vi aqui que você se interessou pelo serviço tal, não tem nenhuma dúvida não, você já deixou muito claro aqui que você precisa, só que eu tô te ligando justamente pra gente quebrar esse gelo aqui, pra você conhecer a gente, eu me chamo tal, um prazer te conhecer, te receber aqui, vem cá, pronto. Já quebrei aquele gelo do digital. O digital, posso tomar porrada aqui, né, mas ele é frio, né, relações humanas, né, a maioria das pessoas gostam, né, não gosta de estar no direito dela também, é uma opção, é super respeitável. Mas esse bate frente com o cliente, né, trocar uma ideia, de trocar uma experiência, ou é uma indicação, por isso que a indicação bomba até hoje, né? Sim. Eu faço parte. Então, quando você trouxe, que eu fiquei atento a esse tema, eu fiz digital, eu falei, cara, por que isso não é tão difundido, não é tão divulgado? Eu tô falando por mim, tá? E eu só vim conhecer isso por você. Quando você fala que é tudo minha pergunta foi provocativa lá no início, né? Dá para trabalhar um sem o outro, né? Cara, não dá. Não dá, né? Assim, não dá. E eu vou te ser sincero que apesar disso ainda estar tímido, poucas pessoas falando, mas está tendo uma crescente muito grande. Tenho visto várias áreas já falando sobre. Só que vamos lá, eu quero trazer uma perspectiva do que eu tenho do digital, porque existe o digital hoje numa perspectiva de ações digitais. O que são ações digitais? É você ter lá na sua unidade, na sua loja, alguma coisa, um autoatendimento, tá? Então, por exemplo, o que você já faz no seu site hoje é um sistema de autoatendimento. Isso, para uma linha de pensamento de pessoas que estão desenvolvendo digital, eles já chamariam isso de digital. A sua empresa já é digital porque ela está fazendo isso. Então, lá no físico da pessoa, ela já consegue agendar e chegar aqui. Eu penso além disso. Eu penso que tudo é digital. Não são ações digitais. Não é colocar um QR Code em um menu de um restaurante que eu me tornei digital. É pensar muito mais além disso. Tá. É pensar que os dois mundos não se separam. Então vamos falar de um restaurante. Olha para você ver, estava falando sobre o exemplo anterior que você falou lá atrás, de uma pessoa ir, por exemplo, no Google Meu Negócio e fazer uma reclamação. Aí tem um Reclame Aqui, tem várias outras possibilidades, redes sociais, Twitter e daí por aí vai. Imagina só, nosso amigo Gustavo. Ele vira para mim e fala assim, Webster,
me ajuda aqui, eu vou fazer uma promoção maravilhosa aqui no meu bar, onde eu vou fazer um prato XYZ aqui. Vai ter degustação de cachaça lá, te chamou? Por exemplo, vamos supor que ele vai fazer lá alguma coisa... Você nem coisa... pode falar isso, tomara que quando for o ar já pode. Vamos supor que ele queira fazer essa degustação lá, de água que passarinho não bebe. E aí... É degustação, né? Eu vi lá que tem preço, mas é degustação. Cara, e ele tem um arsenal lá, de um mundo dessa água aí que os passarinhos não bebem. E aí... As pessoas vão lá e ele fala assim, cara, eu quero que você faça uma ação pra mim, no digital e tudo mais. Aí eu não pensei, fiz digitalmente e simplesmente preparei aquela estratégia. E, bombamos. Quando ele abriu a porta lá do estabelecimento dele, tinha uma fila dando volta no quarteirão. Não aguento. Cara, a gente vira, olha aí que a gente pensa do caramba, velho, olha só, tá dando fila no quarteirão. Cara, eu não pensei digitalmente. Quantas mesas que o estabelecimento dele tem? O que isso vai começar a acontecer? Vai ter aqueles que vão tirar o celular, tirar foto. Olha que legal, a fila tá imensa, que não sei o que, esse lugar é top, tem um monte de gente na fila. Aí vai ter que... Cara, eu tô aqui tem meia hora, até agora não chegou na minha vez e vai começar a reclamação. Como lá no estabelecimento dele, ele atende as pessoas como o maior tempo do mundo, ele conversa, bate papo com as pessoas e tudo mais. Se tem 100 pessoas lá fora querendo entrar, ele não vai dar mais o mesmo atendimento que ele ia dar lá. Ele vai começar a atender rápido e quando você acabar de consumir, ele vai ter que chegar para você e falar, querido, vou te pedir 1000 desculpas, mas tem como você liberar a mesa porque tem mais gente lá dentro e tudo mais. E isso vai fazer com que, que aquele atendimento que ele não pensou digitalmente. Então você tem que pensar o impacto que o digital vai dar no físico e o que impacto do físico vai causar no digital. Então vamos trazer um exemplo. Vai manchar a sua reputação. Vai manchar a sua reputação. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que ele tá lá, vai você, vai uma galerona do Galo aí, a gente vai lá, o Paulo, junta todo mundo para ir lá no estabelecimento dele. E de repente, nós estamos assim, sabe como a grande maioria das mulheres assustam com rato. Eu não tô falando assim, porque é mulher, não. A grande maioria das mulheres, as minhas filhas, assustam muito com rato. Eu também. Aí, de repente, e também tem gente, homens que saem correndo ali e tudo mais. Cara, então você imagina uma pessoa que assusta com rato. E nós estamos todos sentados na mesa e de repente, lá da rua, que não tem nada a ver com o Gustavo tem lá no painelzinho dele todo o controle que é feito, o pessoal da prefeitura vai lá, tá tudo certinho, mas uma ratazana desse tamanhozão saiu lá da rua do bueiro e entrou pra dentro do bar. As pessoas ali, e olha, foi uma coisa inesperada, as pessoas ali que viram aquele rato, pode simplesmente pegar esse celular, que é uma das maiores armas hoje, e filmar aquele rato e postar isso nas redes sociais. Eu estava no estabelecimento tal e aconteceu isso aqui. Vou te dar a prova que isso já aconteceu. Há pouco tempo, um supermercado muito famoso aqui de Belo Horizonte virou um fuzuê aí nas redes sociais e por causa do seguinte, o cara chegou para comprar o pãozinho francês. E quando ele chegou lá no pãozinho francês, que ele chegou, tinha um rato lá roendo o pão. Ele procurou o gerente e falou assim, cara, tem um rato comendo pão. Olha o físico com o digital e o digital acontecendo e as questões reputacionais aí. O gerente, ao invés de falar, cara, quero te pedir desculpa. Inclusive, pega outro pão. Inclusive, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio. Tá vendo? Olha aqui, ó. Nossa padaria, ela é toda regularizada. Olha o piso, olha tudo. Mas você me desculpa. Me desculpa mesmo, esse bicho saiu de outro lugar. Tratar, lembrando que nós estamos lidando com pessoas. Pessoas têm nojo, pessoas têm o direito de não comer um pão. Sentimento ali na hora. Mordido por rato, rato traz doença e um monte de coisa e tudo mais. E o cara, qual que foi a resposta que ele deu? Isso aí acontece, e saiu andando. Isso aí acontece? O cara pegou o celular, filmou aquele rato e falou, estou aqui na unidade da avenida tal, do bairro tal, da marca de supermercado tal, e tem um rato aqui e tudo mais. Ele postou isso no grupo de WhatsApp, o grupo de WhatsApp replicou isso, foi parar no Twitter, foi parar no Instagram, foi parar não sei onde, foi parar não sei onde. Porque que é o digital? Digital é o físico aumentado, ampliado pelo digital e, como diz o Silvio Meira, quase em tempo real. Porque quase em tempo real tem o delay aí de um espaço-tempo que a gente manda.
E aí, o que vai acontecer? E eu brinco que o digital é o encontro do físico e do digital materializado, ou melhor, ganha vida no social, que são as pessoas. Lembra que a gente está falando de pessoas o tempo todo. E quem orquestra tudo isso são as pessoas. Então esse cara orquestrou o que estava ali, filmou, lembra que a gente estava falando da produção de sentido que ele teve, ele gravou isso, mandou lá, falou e tudo mais. 4 dias depois que esse treino teve um fuzuê todo, eu estava numa unidade desse supermercado, na fila, e qual era o assunto que estava na fila? Numa outra unidade. Eu nunca mais compro pão nesse lugar. Então, é isso, cara. O tempo todo, o mundo físico reverbera no digital e o digital reverbera no físico. E o processo de maturidade é você evoluindo isso, tanto no digital, melhorando o seu ferramental digital e melhorando o seu ferramental físico, para que você vai crescendo e evoluindo de maturidade. O Web, aqui, nós temos tanto coisa pra falar contigo, cara, mas assim, temos umas dúvidas aqui para falar contigo. Nós vamos conversar outros detalhes aqui de umas pautinhas que eu até anotei aqui, de umas outras coisas que a gente já vem falando no outro tempo, mas só para poder fechar esse raciocínio seu aí, porque no marketing digital, no digital a gente tem os cargos, as funções, no físico também. Sim. E eu tô, de tudo que você tá me dizendo aí, a gente não tô querendo criar uma função, um cargo novo, uma profissão nova não, né? Ou tá criando uma nova profissão, gostei disso. Mas assim, tem que ter um intermediador ou uma pessoa que fala nessas duas áreas, nos dois meios, digamos assim, dentro da empresa. Sim. O que eu quero dizer? Dá um pau desse aí, igual aconteceu no supermercado, supostamente acontece em outras empresas, enfim. Essa abordagem ou esse panos quentes, essa primeira tentativa de consertar um problema que aconteceu para que não resvale lá na reputação, existe essa pessoa. Se a pessoa é da comunicação, a pessoa tá entendendo o que quer dizer? Vocês estão querendo criar nenhuma profissão. Sim. Ou seja, tem que ter alguém para tratar disso. Sim. Né? Ou seja, já que tem o físico e tem o digital, quem é o porta-voz do digital? Cara, vamos lá. Essa questão do porta-voz, existe um profissional. Assessoria do porta-voz, né? Tá vendo eu criando as coisas? Existe um profissional que tem uma habilidade para trabalhar a reputação. O foco maior desse profissional é trabalhar a reputação. E o nome dessa profissão chama-se Relações Públicas, que é a área que eu trabalho. O porquê que toda essa história que eu tô contando aqui, eu tô falando de reputação? Porque vem da minha formação. Então, vamos lá, gente. Para você que não sabe o que é um RP, né? Relações Públicas, a grande maioria das pessoas acha que Relações Públicas é fazedor de evento. Então, vamos... Não é não? Também. Também. O que é um RP? Vamos entender o que é isso. Primeiro, existe uma coisa que chama comunicação social, que é uma ciência estudada, que é uma ciência social aplicada, e ela é dividida em algumas áreas específicas que você especializa. Dentre elas tem o jornalista. O jornalismo é uma formação da ciência social aplicada chamada comunicação social. Um outro são os publicitários. Para algumas universidades, ela colocou também o cinema como também uma das vertentes da comunicação. E a outra é as relações públicas, e dentro desse universo aí também entra o marketing. Então, todo mundo sabe o que um jornalista faz. O jornalista trabalha com veículos de comunicação, revista, blog, portal de notícia, TV, rádio e tudo mais. Esse é o que a grande maioria dos profissionais de jornalismo sai da faculdade sabendo fazer. Não quer dizer que ele não irá saber falar sobre comunicação organizacional. Ele pode se habilitar para isso, continuar estudando sobre isso e se tornar um bom comunicador organizacional. Mas ele sai da faculdade formado, e aí quando a gente fala formado, a gente tem que lembrar da raiz etimológica dessa palavra, que é de forma. Ele foi caixotado dentro de uma forma para trabalhar com veículos de comunicação. O publicitário, ele já vem com uma pegada para poder trabalhar campanhas, para ele poder desenvolver marcas,
ele poder fazer você publicidade e propaganda, para publicizar isso, para propagar isso, e ele vai fazer isso. E daí o pouco que todo mundo sabe e não sabe quem é esse profissional é o Relações Públicas. O Relações Públicas, ele é um profissional formado para trabalhar com a comunicação organizacional. Então ele aprende ali dentro do seu curso economia, política, porque a política, não estou falando política partidária, mas o que está acontecendo hoje na política está sendo discutido no momento da política hoje, a reforma tributária. E se você não sabe nada de política, não sabe nada do que está acontecendo disso, isso pode afetar diretamente seu cliente a ponto dele quebrar. Se você não sabe nada de economia, sobre a coisa básica, a oferta da lei, a oferta e demanda, se você não começar a saber o que é superávit e saber tudo isso, o que isso pode influenciar no seu cliente? E aí o RP vai estudando tudo isso, economia, política, ele vai entender sobre todo o universo que uma empresa tem para ele pensar a comunicação de todos esses aspectos. E não só isso, como ele também trabalha com um viés voltado para todos. É muito usado aí, né, no inglês, stakeholders. Os stakeholders, ou eu prefiro chamar de público. Então, os mais diversos públicos. Então, o setor político é um público de uma empresa. Então, você tem que tirar o alvará, você tem que fazer um monte de coisa. Ele é um público da empresa. Quando você está lidando com a comunidade que você está instalada, dependendo do que você faz, você impacta aquela comunidade. Então, aquilo ali também é um público seu. O seu cliente que compra o seu produto também é um público seu. Os funcionários que estão dentro da sua empresa também é um público seu. Os familiares dos seus clientes também é um público seu. Então essa bucha toda da reputação ficou para o RP. Os fornecedores são. Então, tudo que essa organização fizer, ela pode manchar a reputação dela nesses mais diversos públicos. Então o RP veio sempre trabalhando com uma perspectiva de trabalhar a comunicação para sempre manter uma boa reputação dessa empresa. Isso não quer dizer para eu não tomar pedrada dos publicitários, para eu não tomar pedrada dos jornalistas e do pessoal do marketing. Isso não quer dizer que a pessoa, ao estudar sobre reputação, ao se aprofundar o que é reputação, que ele não possa fazer. Mas o profissional hoje mais habilitado desde a sua formação é o RP, da onde eu vim. Por isso que desde o início dos meus trabalhos, eu sempre pensei digitalmente, porque o que acontecesse aqui poderia reverberar lá e lá reverberaria aqui, poderia afetar no que eu mais trabalho, que é a reputação. Então sempre trabalhei nesse viés. Não, porra, explicação foda essa aí, tá doido. Ô Epson, nós estamos chegando no finalzinho aqui, mas assim, como eu te falei, eu deixei umas coisinhas anotadas aqui pra gente poder conversar também, assim, de uma maneira mais breve. Como é que nós estamos de tempo? Tem mais 4 horas. Cara, isso aqui dá pano pra manga. Você viu 4 horas aqui escondido, né? Porque o Paulo não pode me ver falando isso, não. Você tá envolvido em projetos de cooperativismo também, não tá? Sim, sim. E você tem um projeto, eu posso falar que ele é pessoal? Ele é um projeto de um coletivo. De um coletivo. Isso, de um coletivo. Me fala um pouquinho, é o Arreda, né? O Arreda. Me conta um pouquinho dele aí, conta aí um pouquinho pra quem vai nos assistir aí. Sim. E aproveita e deixa aí também os arrobas aí do Arreda. Acho que eu já conheço, né? Tô te perguntando para poder, pro público saber. Cara, o Arreda, ele é um evento de palestras curtas de alto impacto. E que tipo que eu poderia dar um exemplo, até pelo fato que eu tenho muito orgulho de falar deste outro evento, porque foi de lá que o Arreda nasceu, que é o TED Talk, que é aquele evento mundial que acontece aí pelo mundo afora. E tem o TED Talker, que é o evento principal lá nos Estados Unidos. Jobs fazia parte dele, os grandes nomes da tecnologia estavam lá. E lá eles tiveram uma ideia na época lá de democratizar isso. E aí surgiu os TEDx. Então toda vez que você vê aí TEDx, vai vir alguma coisa complementando. TEDx Belo Horizonte, TEDx São Paulo, ou TEDx, como carinhosamente a gente... O ano passado, 2020, eu me candidatei para participar de um processo seletivo do TEDx ou TEDx Belo Horizonte, que é um evento que eles chamam de Open Mic. É um evento que eles abrem esse microfone para novas ideias, novos pensamentos, novas vozes de pessoas que não são conhecidas. Legal. E eu me inscrevi, e foram mais de 100 pessoas que se inscreveram, se eu não me engano, e dessa seleção conseguiram selecionar 30 e eu fiquei entre os 30.
E aí nós tivemos um processo de treinamento com eles, da metodologia do TED, como fazer isso, e aconteceu que nessa história, nós, o grupo desses 30 palestrantes, nós tivemos uma ideia do seguinte, falou, gente, não vai ser selecionado todo mundo. E as nossas ideias são muito legais, são muito bacanas. Vamos criar um evento pra gente? Inicial, era para ser só um evento para cada um que levou a sua ideia, não morresse na sua ideia e que a gente pudesse documentar isso, gravar um vídeo e documentar e chamar meu pai, minha mãe, o cachorro, o passarinho. Eternizar a parada. Só eternizar. Cara, só que quando a gente começou a mexer com essa proposta, esse negócio virou algo bem maior. A gente foi parar num teatro que cabia 560 pessoas, que é réplica do Palácio das Artes, que é o Teatro Ney Soares, lá no bairro Lagoinha. E fizemos um evento, cara, muito bacana, modelado no TED, que foi dali que a gente aprendeu, porém com uma peculiaridade da mineralidade. Então nós colocamos o nome dele de Arreda, tiramos todas as linguagens que o TED tem de inglês. Arreda, né? Pois é, porque o TED tem muita coisa em inglês, nós tiramos toda a coisa em inglês e trouxemos para a coisa regional, Arreda. E aí na hora que a gente foi comprar o domínio, a gente já viu que alguém tinha comprado o domínio Arreda. Aí a gente falou, pô, a gente tem que complementar alguma coisa. Aí surgiu o nome Arreda Mais. Então virou essa brincadeira de Arreda Mais pra cá e Arreda Mais pra lá também, que tá chegando novos conhecimentos e tudo mais. Então criou-se o evento Arreda Mais, que é um evento de palestra. Nós fazemos 4 horas seguidas aí aliás, 4 horas com 30 minutos de intervalo, onde são 10 palestrantes no primeiro bloco, 5 palestrantes. No segundo bloco também mais 5, onde a gente traz palestras de no máximo 10 minutos, mas de alto impacto dentro desse período do evento. É uma conexão maravilhosa. Cara, é sensacional, porque não vira aquela palestra longa, chata, que o cara tá ali ouvindo 40 minutos. Não que as palestras de 40 minutos não sejam boas, elas são importantes. Sim. Mas como é um evento que vai vir uma palestra atrás da outra... Tem assunto que rende mais mesmo, demais. É natural. Então você chega ali 10 minutos, você fala de forma objetiva com uma técnica que é feita para impactar mesmo, a pessoa sai dali impactado. Então é um evento que ele acontece anualmente. Esse ano já foi ou vai ainda? Esse ano ele não vai acontecer esse ano, ele vai acontecer no início do ano que vem. Legal. Tá? Ele vai acontecer no início do ano que vem. Então a gente vai abrir em breve também a oportunidade de novas vozes, vamos convidar outras pessoas para estar. E esse é o Arreda, ele é feito pelo Coletivo Quai e desenvolvido pela Cooperativa dos Empreendedores, que eu também faço. O Coletivo Quai é esse grupo de pessoas que tiveram a ideia de criar aquele evento pequenininho e virou tudo isso aí. O Cooperativo dos Empreendedores, eu vou ver se o Ricardo tem uma agenda lá para ele... Vai ser ótimo falar sobre o cooperativismo, que um monte de gente não sabe o que é cooperativo. Ele é um cara brilhante nesse. Demais. 15 minutos conversei com ele lá e tava... Demais. Tem assunto e muito conhecimento e muita gente não sabe, né? Que é legal. Deixa aí, qual que é o endereço do Arreda, o seu também? Cara, vamos lá. Como é que te acha no digital? Porque no físico nós já estamos aqui, nós estamos aqui. E de lá nós podemos ir para o físico e criar aí um mundo digital pra gente. Bom, vamos lá. Falando do Arreda, é @arredamais ou arredamais.com.br, é o nosso site, e o nosso Instagram. Então, Arreda Mais, tá? @arredamais. Ou o site. Em breve, as palestras do ano passado irão para o YouTube, que também é o @arredamais. Então, no próprio site lá, vai levar para todos esses lugares, tá? Então, esse evento aí, se você quiser saber, em breve, as 10 palestras que tiveram lá, vai estar lá sobre elas. Inclusive, tem uma palestra também minha lá e tudo. E quem tiver mais dúvidas sobre o mundo... Posso chamar de mundo digital? Podemos sim, sobre esse universo aí chamado Como digital. Como é que acha o Webster? Digital. Deve ser difícil não, né? Cara, é o seguinte, quais os caminhos... Webster. Quais os caminhos que a gente tem aí? Os não podia perder essa piada. Sim, totalmente o www. Cara, os caminhos é o seguinte, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o Instagram mais coisa ali familiar mesmo, amigos e tudo mais, que é coisa do meu dia a dia, postando... eu malhando, essas coisas. Não, isso ninguém quer ver. Isso ninguém quer saber da minha vida. Então esse eu não vou passar para você. Tem muita gente até querendo saber. Tá lá, já dizia minha avó, cuida da sua saúde, porque da sua vida tem tanta gente cuidando. Então esse é o meu particular, ele não é a questão aí. Mas vamos lá, você pode me encontrar aí em 2 outros perfis, que um é Guidon. Como é que escreve isso? Guidon de bike, sabe? De bike, de moto e tudo mais, apesar que só para ninguém querer me corrigir,
A palavra correta é guidão. Guidão, é isso que eu já ia falar. Porque Mas eu de bicicleta, guidão, eu falei, eu sou... guidão, ele vem do francês, a palavra francês. E como a língua é viva, já existe no dicionário hoje a palavra guidon. Porque já existem vários estados e regiões do país que não conhecem a palavra guidon, mas conhecem guidon. O guidon ele não conhece, ele não sabe o que significa guidão. Inclusive, eu acho, apesar de saber que é guidão, eu nunca falei guidão. Eu cresci falando guidon. A galera da rua que eu cresci, todo mundo, e o guidon dessa bike aí, isso aqui, que guidon, pai. Então a língua é viva, ela vai se transformando com o passar do tempo. E aí, cara, eu coloquei o nome da minha agência de comunicação e marketing digital de Guidon. Com a ideia mesmo de guiar. A ideia é essa, assim, porque o nome, porque lembra lá que eu falei que não sou eu que crio o negócio, mas eu guio essa empresa que me contrata, essa empresa que me chama, eu guio ela no caminho ali para ele poder desenvolver e se tornar e ter um crescimento exponencial da transformação digital dele. E com esse nome você conseguiu o registro, né? Cara, o negócio é o seguinte, o Guidon, só para vocês então encontrar aí, é com 2 Ds, tá? Porque já existia um Guidon aí. Eu sabia que ia dar treta. Que já tinha um Guidon com um D, e aí eu coloquei. No Instagram, você vai encontrar Guidon com 2 Ds, vou anotar aqui, underline, tem isso. Underline, tá? Guidon com 2 Ds, então GUIDDOM de Maria, underline, @ tá? Do Instagram. Site, guidon.com.br com 2 Ds, guidon.com.br, tá lá. Esse ficou fácil. Então você encontra no LinkedIn, encontra no Facebook, a Guidon tá ali. E também a Cooperativa dos Empreendedores, da qual também eu faço parte, porque para o universo do cooperativismo, eu levo para o universo do cooperativismo esse projeto de inteligência, reputação e maturidade digital via Cooperativa dos Empreendedores para o universo do cooperativismo. Para os outros tipos de empresas que não são do cooperativismo, vai via Guidon, que é, então, eu levando a mesma proposta, inteligência, reputação e maturidade digital via Guidon. Então, são os 2 caminhos do qual eu levo essa perspectiva e essa metodologia aí. E para finalizar, Webster, poxa, eu agradeço muito e quero dar um recado aqui. Quem ficou até agora acompanhando a gente aí, é porque gostou, né? Então pode ter pulado também, deixa exatamente nessa hora que eu tô falando isso aqui. Então segue a gente lá no @Desk Coworking, lá no YouTube e também nas plataformas de podcast, tá? Deskcast, que vocês vão ver esse excelente bate-papo aqui com o Webster e como outros episódios também de pessoas talentosas que a gente tá batendo um papo aqui semanalmente. Me conta uma coisa, para finalizar aqui. Deixa um recado aí para essa turma ainda que não está muito atenta ao físico do modelo digital. Porque às vezes a pessoa está muito voltada para o digital e está deixando a calça de fora aqui no digital, no físico, né? O que você fala para essa turma aí? Bom, meu caro, falar para as pessoas que é o seguinte... O físico tá aí e tudo começou foi com ele. Com o passar do desenvolvimento da tecnologia, as pessoas focaram, como você mesmo disse, para o digital e os olhos estão muito para o digital. Como esse olhar, tudo é digital, as pessoas estão esquecendo e negligenciando o físico. Absurdamente. Então, o que eu quero te convidar hoje é que você pense digitalmente. Você não abandone nem o digital e foca só no físico. E aí é o que acontece com muitas empresas também, tá? Tem gente que pensa muito no físico, cuida bem do físico, mas o digital dela tá todo bagunçado, todo largado. Então comece a pensar digitalmente. E o digital, ele sempre está ligado com as 3 partes dele, que é esse mundo físico, o digital e o social, que são as pessoas. São elas que fazem essa roda girar. Então foque no seu mundo físico, melhore ele, entenda o que está acontecendo, quais as experiências que o seu cliente está tendo nesse físico, como que ele vai fazer isso e o que pode
o que ele, sabe assim, ele pode, dependendo do que ele fizer, ele pode correr um risco você pode correr um risco muito grande de causar um impacto imenso no seu digital. Vou trazer um rápido exemplo. No início do ano, em fevereiro exatamente, no dia 22, saiu uma notícia que tinham 3 vinícolas do Rio Grande do Sul que estavam com trabalho análogo à escravidão. Tudo isso aconteceu no físico. Elas contrataram uma terceirizada que contratou esses homens que estavam ali para fazer e trabalhar na coleta ali colheita, das uvas para fazer os vinhos. Essa terceirizada quis se economizar e lucrar em cima disso e colocar esses homens ali na situação análoga à escravidão e deplorável. Olha o que é o problema. Se essas vinícolas viessem parar e tivessem pensado, preocupado com o físico, elas tinham mandado um representante delas ir lá e conferir o trabalho dessa terceirizada. Cara, isso trouxe dentro do digital, porque aconteceu no físico, foi filmado, foi denunciado, isso foi parar lá no digital. Quando isso foi parar no digital, aí um vereador foi comprar o bolo, foi falar alguma coisa lá em nome da empresa. Político não pode falar em nome de empresa nenhuma, porque um dia ele tá ok, amanhã ele tá pego em corrupção, isso vai atrapalhar a sua reputação. Aí ele falou lá em nome delas, e aí ele falou mais bobagem ainda, falou mal dos baianos, e aquilo foi reverberando. Cara, eu fiz um trabalho para poder entender como que isso reputacionalmente gerou para eles. Eles perderam participação na Apex, que é uma associação para comércio exterior. Uma rede de supermercado do Rio de Janeiro pegou todos os produtos dessas vinícolas e mandou devolver. A CNBB, se eu não me engano, que é da Igreja Católica, mandou um recado pedindo que todas as paróquias não usassem mais aquele vinho. Inclusive colocaram o vinho do sangue da escravidão. Pediram para isso não acontecer. E aí a ferramenta que eu uso repercutiu e ela mostra os níveis de evolução, as impressões que teve isso e tudo mais. Cara, eles repercutiram mundialmente. E o que eles ganharam de mídia espontânea nisso chegou a equivaler, se eles tivessem que pagar por o nome deles ter saído, mais de 11 milhões de reais que saiu. Mas isso foi de forma negativa. Agora você imagina se isso tivesse sido algo muito bom e eles tivessem ganhado uma mídia espontânea no valor de 11 milhões. Nossa. Por causa do quê? Porque negligenciaram o físico. O digital, pensa ele num iceberg. O digital é a ponta do iceberg. Tudo mesmo de verdade acontece no físico. As coisas estão acontecendo tudo no físico. Você usa o digital para ampliar o que acontece no físico. Sabe essa experiência que você falou, que você trata, a pessoa marca, quando ele chega à sala de reunião já tem café, já tem tudo preparado para ele atender o cliente. Tá debaixo da água. Não tá debaixo da água, não tá ali. E é ali que a experiência acontece, é ali que a pessoa depois vai lá pro digital falar, que cowork sensacional. Ele vai lá no Google Meu Negócio, a experiência ele vai humana marcar. Tá ali. Então, cara, não negligencia o seu físico, mas também não negligencia o seu digital. Tem que haver harmonia. Harmonia, que os dois trabalhem de forma harmônica e o pensamento sempre tem que ser digitalmente. Eu não posso pensar na perspectiva do físico somente ou na perspectiva só do digital somente. Eu tenho que pensar como que o que vai acontecer no físico pode reverberar no digital e o que eu posso fazer no digital que vai reverberar no físico para o bem e para o mal. E para o mal eu vou prevenir para não acontecer e o que eu vou fazer de bom que eu vou fazer aqui vai ser bom lá no digital e o que vai ser no digital vai ser bom no físico. Pegar o aprendizado de ambas as partes e implementar. E lembrando, pessoas sempre no centro disso tudo. Maravilha. Webster, satisfação imensa tê-lo aqui. Bate-papo, assim, a gente tem, inclusive, vamos gravar um outro podcast e falar só de reputação, que é um assunto que não tem fim. Cara, né? E será a gente um tem prazer. Exemplo até. Mas eu preciso despedir, tá? Porque eu ficaria conversando contigo aqui, mais uma tonelada de horas aqui. Pessoal, um grande abraço. Eu já falei para seguir a gente aí nas redes sociais, não vou repetir, porque senão fica chato, o Paulo vai ter que cortar esse finalzinho. Né, Paulo? E um grande abraço para vocês todos aí. Até a próxima episódio de mais um Deskcast. Fiquem bem. Tchau, tchau. Um abraço. Gente, obrigado.